Estamos iniciando mais uma live. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ótima tarde de quarta-feira, hoje 17 de janeiro de 2024. Primeira live deste ano novo, né? O novo ano. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Daqui a pouquinho começando o nosso bate-papo com o José Moacir Cadenassi, que é frei da Igreja Católica, né? Um membro da Igreja Católica, vai estar conversando com a gente aqui sobre as boas perspectivas, né, para esse ano de 2024, uma vida boa, uma vida nova. Queremos aí a sua participação com as suas perguntas, envie aí os seus comentários e o que você acha, né, o que vai acontecer, o que você acredita, confia para 2024. Já vou conectar aqui o nosso para Guarulhos. Provavelmente aí teremos chuva forte aqui na região, né? E como é que está aí a sua região? Seja bem-vindo, Frei José, tudo bom? Olá, Cláudio, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, uma honra estar falando com você. Eu também. Eu te ouço, mas eu não te vejo. Eu tô te vendo e ouvindo bem. Eu não sei qual o segredo aqui. Eu confesso que não tenho essa habilidade toda com os meios digitais. Não, Mas tá bom. são coisas da internet, deve ser o sinal, mas deve melhorar aí até os 10 minutinhos de live e aí melhora. A gente fala que são os mistérios das lives, né? Sempre tem alguma coisa no áudio ou no vídeo, mas geralmente é conexão. Fica tranquilo. Tá ótimo, então. Mandar um Muito bem. abraço aqui mandar um abraço aqui pro Naldinho Santos, já está aqui com a gente, o Elson Cafurim também. Obrigado aí pela O Naldinho é o Edinaldo. O Edinaldo trabalha aqui na Igreja Imaculada Conceição. Um grande abraço. Sempre aí atento e participativo. Bom, vou fazer a sua apresentação aqui, porque tem muita gente que está entrando e não te conhece, e vai ficar gravado, e depois a pessoa vai poder assistir em outros horários. Você é pertencente aí à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e atua como presbítero. Reside aqui na cidade de São Paulo, no convento Imaculada Conceição, no bairro da Bela Vista, aqui na capital de São Paulo. Também é radialista, apresenta em um programa na Rádio 9 de Julho, programa Viver a Liturgia. Também lida aí com as questões de música, é letrista de música litúrgica e presta assessoria às comunidades, paróquias, dioceses sobre liturgia e música ritual. Faz um imenso trabalho também na questão ecumênica, trabalhando aí o lado interreligioso. Posso te chamar de Frei José ou só José? Qual que é a sua preferência? Como achar melhor. Eu sempre me identifico como Frei José Moacir, porque tem tantos Josés e nós temos alguns com o nome de Moacir entre nós capuchinhos. Então eu sempre identifico José Moacir. Mas fique à vontade para me chamar como desejar. Na minha casa, por exemplo, eu sou simplesmente Zé, então variedade. Mas que bom. Como é que foi a sua escolha, vamos dizer assim, iniciação? Eu quero me tornar um religioso. Como é que foi entrar na Igreja Católica? Você já frequentava, sua família já frequentava? Como é que foi essa decisão para você? Pois é, eu nasci sim em lar católico e desde criança, acho que desde o ventre da mãe eu tenho uma relação, porque minha mãe teve um período de gestação de muita oração, de muita confiança, porque o primeiro filho havia falecido uns dias depois que nasceu, né? Então, na verdade, além da tradição familiar, eu acho que isso intensificou-se no ventre materno.
E então eu cresci em ambiente da igreja desde menininho, ia para a igreja, fui batizado com alguns dias depois do meu nascimento, acho que não tinha nem completado um mês ainda. Então eu sempre tive essa relação com o cristianismo na tradição católica, né? E claro, vivi minha vida de jovem, de cristão no interior de São Paulo. Eu sou de uma cidade aqui chamada São Pedro, né? Na região de Piracicaba, Rio Claro, e sempre frequentava a igreja. E quando eu tinha meus 19 anos, um grupo de religiosos, de frades da Ordem dos Carmelitas Descalços, se mudaram para lá. Mudaram e ficaram por pouco tempo, por cerca de 2 anos. Olha, ver os frades, eles andavam de hábito, né, todos esses sinais externos, e eram pessoas de muita empatia, que atendiam muitas pessoas. Eu acabei procurando também, porque queria conversar, queria conhecer mais sobre a fé, sobre a religião, né? Porque no interior a gente tinha um caminho, mas eu sempre desejei algo mais, era uma coisa constante Sim. em mim, né? Então, a partir desse contato, despertou a questão vocacional. Embora eu não entrei na ordem dos carmelitas, mas poucos anos depois, eu continuei o meu caminho de discernimento, eu conheci os franciscanos capuchinhos, que é esta ordem a qual eu pertenço, e de lá para cá já há 32 anos, desde que eu ingressei na ordem, né? Quer dizer, 32 anos que eu estou na ordem, fora o período que eu fiz de acompanhamento. Então, para mim foi assim, na verdade, uma continuidade. Eu nem senti assim essa questão de uma mudança, porque a minha era tão afetuosa a questão da igreja, do ser igreja, né? Então, eu acho que foi algo natural. Eu não tive. Agora, é claro que dentro desse caminho todo é um constante discernimento, né? Desde que eu entrei nesses 32 anos, quantas coisas eu ressignifiquei, eu aprendi a ressignificar, ampliar, né? Por experiência, também pelos estudos. Então, eu vejo um pouco por aí. Sim, interessante essa questão. Eu acho que já deve ter te feito essa pergunta, mas, por exemplo, numa fase de adolescência, de juventude, que às vezes a gente tem outros ideais ou uma outra ideia, como é que foi essa fase para você, Frei José Moacir? Olha, eu também tive minha fase de juventude na minha cidade, gostava de ir num período, foi um período assim determinado, gostava de ir, naquele tempo tinha danceteria, eu gosto muito de Isso, dançar até hoje. Então tinha os amigos, as amigas, e assim, eu tive o convívio também de, como todos os jovens, os contatos, as comunicações, o tempo de estudo em colégio, né? E, e eu acabei ingressando na vida religiosa com 21 anos, né? Eu comecei o discernimento com 19 e com 21 eu já comecei o meu período. Mas eu sempre tive uma coisa assim, de sentido de pertença, sabe? é, De pertença ao Cristo, ao reino, mesmo que eu não pensei desde a infância, obviamente, né, em ser um religioso. Eu, por exemplo, nunca brinquei de ser padre. Às vezes, quando pessoas que são vocacionadas, né, que ingressaram na vida religiosa, então, quando eu era criança, brincavam, geralmente os meninos de rezar missa, essas coisas. Eu nunca brinquei de nada disso, nunca tive, mas eu sempre tive uma relação forte. Então, o sentimento que eu sempre me recordo, que eu ia à igreja e a minha vontade era ali permanecer. que Principalmente quando legal. tinha as grandes festas, né? Os polos do cristianismo, que é a Páscoa, né? Que é o centro de tudo, e depois o período do Natal, eram momentos intensos que mais ainda eu tinha essa coisa, né? Mas é isso. São festas realmente que marcaram, né, a história e trazem bastante emoção
para todas as pessoas, né, que acreditam em Jesus. E aí você, com Uhum. 21 anos, começa, vamos dizer assim, a sua carreira dentro da Igreja Católica, e você mora hoje no convento Imaculada Conceição. Isso. Essa é uma escolha sua, ou é os próprios trâmites da igreja que vão te direcionando para cá ou para lá? Como é que foi isso? Isso. Na verdade, então, pelo fato de eu pertencer a uma ordem religiosa, então, os institutos de vida religiosa, as ordens, as congregações, né? Nós temos, assim, uma forma interna de vida que passa pela questão da obediência, assim chamamos, em que a gente pode permanecer períodos em algum lugar, mas necessariamente não somos nós que escolhemos. Sempre nos triênios, a gente chama, que a gente tem um período trienal de vivência, então a gente tem lideranças próprias internas nesse período, e a cada 3 anos há eleições, então alguns são reeleitos, outros são eleitos, né? E então nesse caminho todo, nas avaliações, então se costuma geralmente enviar um irmão para algum trabalho específico. Às vezes pode ficar mais tempo, né? Eu, por exemplo, nesse lugar aqui, eu já fui renovado 3 vezes. Então, para minha surpresa, né? Porque geralmente a gente fica pelo menos 3 anos num lugar, e a tendência é ser transferido, né? Sim, Eu pertenço à ordem religiosa, que está presente praticamente no mundo inteiro, né? A ordem de São Francisco, mas também a gente tem o que a gente chama de província, né? Que são os centros administrativos. Então, para cada país, ou no caso aqui do Brasil, nós temos algumas ditas províncias, né? Então, são regiões que formam uma província. Então, cada província tem também a sua parte própria de coordenação de administração, mas está em comunhão com toda a ordem, né? Que a nossa matriz está na Itália, né? Por causa do fundador também. E a sim. nossa sede geral está na cidade de Roma atualmente. E então é isso, a gente passa por esses períodos. Então, geralmente eu pertenço à província de São Paulo. Atualmente a nossa província tem uma conexão com o Chile, então nós chamamos a província do estado de São Paulo, Chile. Então, esta região do estado, aliás, todo o estado de São Paulo, onde estamos presentes, mais o Chile, são possibilidades de eu viver, né, de eu habitar ou Que ser legal. transferido. E também pode ser que, por alguma situação ou circunstância especial, eu possa ir fora do país também. É possível isso, né? Nós, além do Chile, que é mais recente, um pouco mais de 1 ano, nós integramos o Chile na província de São Paulo. Nós temos uma presença no México, no norte do México, né? Tem membro da nossa província lá. E podemos também ir para outros lugares, né? Tudo é possível, de Sim. acordo também com as necessidades e os pedidos da Cúria Geral da Ordem, né? Esses pedidos, essas ordens, elas são baseadas em que, Frei José Moacir? É pelo trabalho que o indivíduo realiza, pelo destaque que ele tem na sua comunidade? Como é que é feita essa escolha? Sim, olha, no primeiro momento, geralmente, a gente tem que considerar mais os nossos dias, né? Porque nesses mais de 8 séculos de história do movimento franciscano, a gente teria períodos assim distintos e de discernimento. Mas para o É, momento atual, as necessidades, né? Então, por exemplo, o Chile, que nós integramos, não partiu de nós aqui, olha, vamos lá estar na comunhão com o Chile, vamos integrar, porque lá estava precisando, né, de membros, por um grupo menor que estava já praticamente quase que encerrando as atividades dos capuchinhos do país, mas houve a Cúria Geral por acompanhamento, então
conhecendo aqui a nossa realidade, eles nos solicitaram e encarecidamente, né, a fazer esse auxílio, essa comunhão. Mas também, como você falou, pode ser diante do carisma da pessoa, do frade, né, para um determinado serviço. Então, por exemplo, para alguns tipos de serviços específicos, vai ser considerado sim o carisma pessoal, as condições, né, de saúde, inclusive, a capacidade, quer dizer, uma série de coisas. E um diálogo também, né? Porque quando eu falei da obediência, a gente precisa também compreender, né, no contexto atual da vida religiosa, a obediência, pelo menos eu posso dizer por nós capuchinhos, né? Não posso responder por todos os institutos, mas a obediência também perpassa o diálogo, né? Então, o irmão que está responsável naquele triênio, né, de ser, no caso, o dito provincial, né, o responsável pelos membros naquela determinada província, ele tem um conselho também, então, eles, num primeiro momento, eles procuram a pessoa, né, etc., mas estabelece-se um diálogo, né? E óbvio, e por aí as coisas acontecem, né? Pode ser que o diálogo não seja ainda tão, né, não tenha um desfecho no primeiro momento, mas muitas vezes também pode acontecer de o irmão ser orientado, pelo menos vai fazer a experiência, né? Então eu acredito que por essa dimensão fraterna a gente também vai estabelecendo, né, as conexões Sim, aí né? e vivendo, né, a fraternidade. Com certeza. Mandar um abraço aqui para o Corona 8745, Francisco Rossi Júnior, um abração aí para você, tá em Osasco. Martins Lupércio, William Ferreira de Souza, obrigado aí pela audiência. M. Camargo 8 também está aqui com a gente. A Sara Luísa MK, obrigado pela audiência. O Antônio Pádua manda um forte abraço para você também. Ah, Angélica obrigado Psicanalista está para aqui ele com a também. gente. Luca Gribeiro, obrigado aí pela audiência, Luca, mandando palmas aqui. O Wagner Marto Wagner está aqui com a gente também, obrigado. Muita Ah, gente participando, muita gente Martinho, Padre participando. Lupércio, que você falou aí. Um abraço aí a todos. Ah, muito bem. Obrigado pela, Um abraço, obrigado pela participação. obrigado pela audiência. Estou conversando aqui com o Frei José Moacir Cadenassi, que também é radialista. E como que é essa experiência de apresentar um programa de rádio numa das emissoras mais tradicionais e que tem uma história aí bem bacana no rádio, não só de São Paulo, mas do Brasil. Isso. A Rádio 9 de Julho. Pois eu já estou lá colaborando com o programa Viver a Liturgia, né, que nós criamos a partir de uma manifestação de um ex-diretor da rádio, o padre José Renato, né? Ele há 7 anos, então, estou fazendo esse trabalho e na época ele me procurou porque os capuchinhos aqui da nossa província, entrando também nos meios digitais para divulgação, etc., há 7 anos, então, promoveu uma série de vídeos sobre o tempo litúrgico da Quaresma, né? E aí me pediram Legal. para fazer essa série de vídeos. E o padre José Renato, na época, viu os vídeos, gostou muito, me procurou, a gente não se conhecia, e querendo, né, que fizesse um programa de liturgia semelhante, ou pelo menos, né, inspirado naquele estilo dos vídeos, etc., mas, claro, numa linguagem radiofônica. E assim surgiu o Viver a Liturgia. Então, eu nunca tive uma experiência anterior de rádio, já tinha ido em rádio, em TV, mas assim para participar, né, de É, alguma programação específica. Mas assim, para apresentar um programa, então estamos lá nesse caminho todos os domingos, às 18 horas, e continuamos. Então tem sido também um trabalho intenso, né? Porque a liturgia é uma dimensão que eu trabalho por causa, inclusive, da música litúrgica. Então havia uma certa facilidade por causa do tema, né?
mas dentro dessa questão de linguagem e tudo, para mim foi um desafio grande, né? Então, um pouco esse lado É, introvertido, né? Que também a gente fica pensando, mas depois as coisas vão fluindo e no contato que a gente tem lá com os profissionais, né? Tenho um técnico de estúdio lá, que é um camarada muito joia, um irmão muito querido, o Alexandre Cavalcante, que é professor aqui na Casper Libero, né, acho que no curso de comunicação. Então, aprendo muito com esse pessoal aí que está ali à frente, que está ali todos os dias, né, há anos, né, tem uma produtora lá também. Então, na verdade, é um trabalho conjunto, né? Os meios de comunicação, a gente pode mostrar a cara ou emprestar a tem voz, mas a gente sabe que é macro, né? Você tem uma equipe, então isso é muito favorável, né? Aliás, isso é programa é bem ao vivo. próprio. Não, não. Eu gravo esse programa, mas é transmitido aos domingos, né? Gravo sempre às segundas-feiras. Legal, lá na rádio 9 Rádio de 9 de julho. julho, AM 1600. Agora Mas temos você os acessos falando. fácil pelo Spotify, também pelo Ah, site, né? Porque hoje ninguém mais tem facilmente o rádio, né? um rádio, etc. Então nem eu tenho. Mas a gente tem os acessos aí por vias digitais, então isso facilita e também você tem depois disponíveis os programas, então você não precisa necessariamente, né, ouvir no domingo às 6 horas da tarde, eu mesmo. Não Isso. sou frequente em acompanhar o programa, porque domingo é um dia que a gente está dedicado também a outras atividades, né, principalmente a liturgia, as celebrações. Legal, ó, o William falando aqui, escrevendo, né, que é uma emissora tradicional, ele ouvia quando era criança, valeu. Vem da Vila Galvão entrando aqui também, Que obrigado. bacana. Maria Isabelle Estevam também está com a gente. A Bárbara Maria Esteta Isabel, nós aí, somos, obrigado. somos conterrâneos. Um grande abraço para ela. Ela mora em Tatuí, mas é uma querida. Somos todos lá de São Pedro, naturais de São Pedro. Legal. Eu já tive em São Pedro lá, viu? Ah, Já você fui conhece? passear lá. Ah, Conheço, olha aí. região ali de Piracicaba. Quando ia com meus pais, a gente passava em São Pedro. Olha que bacana. Você mora em Guarulhos, mas me parece, se não me engano, quando estive num programa seu de TV, tive a impressão que você falou que era mineiro, é isso? Ou não? Não, não, Não? não, não. Eu sou de São Paulo. Ah, você é de São Paulo mesmo. Por que É. que eu guardei isso? Nossa, guardei, então eu estou confundindo com alguém. Deve ter sido Mas, algum legal. convidado lá que deve ter comentado. Pode ser, pode ser. Aquele dia tinha mais pessoas, né? Foi um programa muito bom. Que a gente abordou a questão do interreligioso, se não me engano, né? Foi, foi da É, questão interreligiosa, que é também um dos trabalhos que você realiza e acaba dando suporte e apoio para essa conversa, né, fraterna entre as várias religiões. Como é que começou isso para você? então, olha, eu atribuo ao carisma franciscano, porque pode parecer assim estranho para muitos cristãos ou para pessoas também de outras denominações, né? Porque a gente sempre fala do diálogo interreligioso, pensando no macro das religiões, das expressões religiosas, e a gente fala do diálogo ecumênico, que é um diálogo específico, né, entre cristãos, né, de denominações distintas, mas que professam a fé no Cristo. Então, para a tradição cristã católica, é óbvio que os cristãos sempre, a expansão cristã historicamente se deu também no diálogo com as culturas, com o paganismo, principalmente, né? A gente recorda aí São Paulo, né? O grande apóstolo das nações, dos gentios. Mas, assim, do ponto de vista histórico, percorrendo todo o caminho da história, a gente percebe momentos, né? Que isto se fechou, que isto não era bem visto, né? E a gente, assim, deve a esse período mais atual da história da igreja
ao Concílio Vaticano II, né, um período já que ultrapassa os 60 anos, de retomada com a questão do diálogo ecumênico, né, e também o diálogo interreligioso. E depois os papas, que sempre têm incentivado, os últimos pontífices aí, Francisco, nesse momento, intensamente, valorizado a questão do diálogo diante desta diversidade das expressões religiosas. Então, o carisma franciscano, aí que eu tomo, né? O carisma franciscano é o carisma da fraternidade universal, né? Então, para nós franciscanos, a fraternidade universal, que é do Evangelho de Jesus, isso vem de Jesus, não é criação de São Francisco, né? Porque às vezes as pessoas olham São Francisco de uma forma isolada, mas ele é um cristão católico, ele teve a oportunidade de não viver a sua vida renunciando até à igreja, porque ele viveu um período também muito desafiador para a igreja do seu tempo, o século XII, XIII, ele pegou um pouco esses dois períodos, mas ele quis ser católico, até ele dizia, olha, o frade para ser franciscano precisa ser católico, né? Então ele sempre guardou isso. Agora, a fraternidade universal, que é o carisma franciscano, que brota da experiência do Evangelho, do testemunho de Jesus, então não é um carisma de distinção, é um carisma de abertura à vida, aos movimentos da vida, nesse tempo, à diversidade da existência. É óbvio que todos nós frades não somos peritos da fraternidade, né? Oxalá fôssemos, não? Porque somos seres humanos e o ser humano está aí vivendo um caminho, tomara que de expansão. Quero ser muito otimista, mas a gente sabe que a realidade nem sempre aponta para isso, né? De vivência, de conjugar aí tudo. Então, eu acho que dentro da espiritualidade, né, cristã e pegando esse específico da fraternidade franciscana, então para mim foi tranquilo essa questão, né, e foi através da Casa da Reconciliação, é um órgão aqui na Arquidiocese de São Paulo, que eu creio que você acredita, conhece ou acredita, conhece, e muitos que também conheci em termos de outras religiões, de outras expressões cristãs, conheci via Casa da Reconciliação. Então, se fomenta esse trabalho, né, apoiado também no carisma da Igreja e nas decisões do Concílio Vaticano II, incentivando esse diálogo, que não é uma coisa assim tão simples. A gente também encontra oposição a isso, tanto no meio próprio, mas também em outros meios, né? Outros irmãos e irmãs que participam dos grupos aí ligados à Casa da Reconciliação também têm os seus desafios nas suas instituições religiosas, né? Mas isso é dentro dessa perspectiva, porque quando a gente assim vive uma experiência religiosa e a gente coloca isso como um absoluto, no sentido de que estamos no caminho certo, e quem não estiver desta forma está errado, quer dizer, esse não é o princípio de nenhuma religião, né? E nem do cristianismo, nem do catolicismo. Agora, a gente vai encontrar pessoas que são, assim, unilaterais na sua visão, nos seus conceitos, né? Nas leituras que fazem da própria escritura, ou dos dogmas, e assim por diante. Então, a gente encontra isso. E mais as tendências, né, que a gente já vem aí convivendo com. A gente fala de diversidade, mas dentro, por exemplo, de um catolicismo, a gente tem uma diversidade, e isso nem sempre tem sido fácil de conjugar, né? Porque alguns sinais dessa diversidade muitas vezes destoam do próprio carisma, né? Da igreja e do próprio Cristo. Então, é uma realidade muito difícil. E aí a gente tem que também estudar as questões históricas, né, antes de simplesmente emitir uma crítica ou do certo ou do errado, né, como tudo aí nessa questão do macro da religião, não? Mas eu acredito nesse caminho do diálogo, da pacificação, porque as religiões nos aproximam, né, ou nos aproximam daquilo que nós consideramos ser o transcendente, o mistério. Porque as religiões desenvolvem o quê? Linguagens, permitem convívios, né? Porque o mistério,
é algo inenarrável. Eu posso dizer isso dentro da perspectiva cristã, não posso responder isso para outras tradições, né? Mas o mistério é inenarrável. O mistério, agora, dentro da nossa tradição, a gente tem acesso a isso por meio de Cristo. E Cristo se encarnou, Cristo se fez um humano como nós. E aí é por essa via da humanidade, por esta linguagem, por esta sensibilidade, que dentro da perspectiva cristã nós temos acesso à dimensão do transcendente. É um negócio muito complexo, hein? Muito difícil. É, Não estou tentando explicar é, nada, não, hein? Longe de mim, mas então não, é mas eu isso. Então entendo. a gente precisa viver esse caminho do diálogo, da abertura, da reflexão. E acredito que o diálogo interreligioso, como o diálogo ecumênico, não é uma questão de pessoas que simplesmente concordam, né, entre si por isso ou por aquilo, mas, como disse, a diversidade está aí na forma de expressão e a gente precisa conjugar e pelo menos perceber aquilo que nos dá o tom da unidade, não? Porque, na verdade, a gente fala de uma diversidade, mas é uma diversidade que está apontando para uma unidade de criação, É de verdade. mundo, de universo, de cosmos. Eu não sei, eu sinto por aí. Mas olha, eu que fico falando aqui, eu também quero te ouvir. Não, você sabe que eu tenho um estudo e um projeto de divulgar uma personalidade do século XIX, que foi Hum, astrônomo, chamado hum, Camille Flammarion. hum, E ele faleceu em 1925, então foi um dos principais astrônomos entre o final do século XIX e início do século XX. E ele dizia uma coisa que você acabou de falar, que era a unidade na diversidade. Isso lá em é, 1864 ele já falava sobre essa questão, ele estava falando num aspecto geral, tanto religioso, filosófico e também o científico, que era a unidade na diversidade. Então, para ele não existiam barreiras culturais, sociais, religiosas, nada disso. Ele não conseguia entender dessa forma. E você falou do Francisco de Assis, que é uma figura que acabou, né, extrapolando a cultura católica, porque você tem várias pessoas de outras religiões que acreditam e cultuam Francisco de Assis, né? sim, E a humildade dele, né? Porque o, pegando a consciência dele, ele como uma personalidade, ele poderia engolir o Papa da época ou até mesmo a Igreja da época, e ele teve a humildade de seguir ali os princípios e de é, não se sujeitar, né? Porque ele confiava e acreditava nos princípios da Igreja, mas a humildade de reconhecer ali uma hierarquia e talvez até seguindo o exemplo de Jesus, que também seguiu, né, uma hierarquia e seguiu ali um, até as profecias da vinda dele, né? Ele cumpriu essas profecias e ele podia ter quebrado aquilo sem qualquer problema, né? Então a humildade de Francisco de Assis é uma coisa que acabou o mundo todo, né? Mesmo o mundo não católico ou não cristão reconhece, né, nesse homem essa humildade, né? sim. Mas justamente, eu acredito que o Francisco deixou essa marca, né, no seu testemunho, por essa flexibilidade, por não se colocar no lugar do dono do mundo, né? É aquilo, é essa tendência nossa humana da onipotência, né? Então a gente é o dono da verdade, a gente é o controlador de tudo. E eu sempre digo, se a gente chega num ponto que a gente sente que a gente não controla, então a gente atribui para Deus, Deus no comando, né? Deus no controle de tudo. Eu vejo muito isso, as pessoas escreverem isso, você acha muito É, nos meios digitais falarem isso, né? Então, a gente quer controlar, né? E quando a gente consegue, a gente atribui para que o outro que a gente acredita que tem o poder faça isso, mas nem Deus controla nada. Deus é o autor de tudo, é o princípio da vida, ele não precisa controlar nada, né? Ele nos deu a liberdade, a inteligência, a sensibilidade, e agora nós estamos aqui nesse mundo tentando perceber, né? Por isso que
uma coisa que é muito importante, né? E inclusive se a gente pensa na dimensão religiosa, na espiritualidade, no diálogo, o autoconhecimento, o caminho do autoconhecimento é uma coisa que a gente não pode jamais deixar de lado, Sim. né? Então, muitas vezes a gente pode se refugiar numa ideia religiosa ou numa prática religiosa como uma forma de realmente, às vezes, não conjugar o caminho também do autoconhecimento, né? Porque o caminho de Cristo é o caminho do autoconhecimento, é o caminho da sensibilização, e hoje a gente vive num mundo de multiforme de informações, de ruídos e tantas coisas. Então, há uma urgência, né, da vida centrante, da vida. E acredito que essa é a mensagem do Cristo, essa mensagem, sei lá, de quem expressou religiosamente suas experiências, né, e organizou grupos, igrejas e tradições, etc. e tal. Então, perceber que o ser humano precisa disso. E se a gente não se conhece, fica muito difícil, porque daí o Sim. caminho do autoconhecimento também nos sensibiliza para o respeito para com o próximo, para com a própria criação, né? Na extensão da criação, porque a gente entende a criação de uma forma macro, não é só o semelhante enquanto o ser humano, o gênero humano, mas todas as criaturas, né? E isso está na pegada franciscana, né? Essa abertura ao universo da criação, né? Tanto É, é que no final da vida, no último período ali, o São Francisco compôs o célebre canto do Frei Sol, ou do Irmão Sol, né? Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. É um poema belíssimo. E quando Francisco compôs isso, na verdade ele ditou, né? Porque um secretário seu, um frade, foi assim, recolhendo isso, anotando. Ele estava num período terrível de escuridão, né, de interior e em tudo, né, que ele estava vivendo ali, com a doença, com o abandono de muitos frades, com a rejeição que ele encontrou no grupo que ele organizou e fundou, né, ele viveu isso. As pessoas, quando pensam no São Francisco, pensam naquela figura que às vezes se tornou até um pouco caricata, né, cheio de bichinho, todo feliz com os bichinhos, as pombinhas, aquela coisa. Não, isso expressa até a sua relação com a criação. Mas o Francisco, mesmo histórico, foi um homem de vivências intensas, profundas, no caminho desse autoconhecimento, nos seus retiros intensos de contemplação, de meditação, de muita secura interior, de muitas noites, né? Por isso que ele também é um místico, assim, intenso na tradição da igreja e do ocidente, né? Por quê? Porque foi um homem da interioridade. E é isso que o fez mudar o foco do seu olhar para muitas realidades, né? Nós temos o célebre encontro dele com o leproso, que a gente sabe que ele historicamente lidou com os que eram atingidos por esse mal, né? Que eram considerados malditos até na questão religiosa, né? No tempo de Jesus, quem tinha lepra era castigado por Deus, né? era. Os que Jesus colecionou muitas revoltas ao longo do caminho, porque se misturava com gente que era maldita, né? Que religiosamente era considerada desgraçada, maldita. E o Francisco tinha repugnância de chegar perto, imagine, de tocar, né? E tem a célebre cena do beijo que ele dá no leproso. Então ele diz que nessa hora, tudo aquilo que era amargura para ele se tornou doçura. Então, ele mudou o foco do olhar, né, É, para uma realidade, né, terrível, vivida fora dos muros da cidade. Imagina o tempo medieval, né, as cidades cercadas, e o que estava fora era o que não era considerado bem-vindo, né? E foi nesse caminho aí da não deve marginalidade ter sido. que ele viveu um caminho de doçura e de seguimento ao Cristo. Então, tá aí o desafio, hein? Verdade, não deve ter sido fácil, né? Quando a gente vê essas imagens que o pessoal divulga nas redes sociais, né? Francisco de Assis ali com os animais, né? Bonitinho, limpinho, com a roupa ali bonitinha. A gente não imagina o que era a vida no século XII, XIII, né? Quanto de Sim, sim. dificuldade se tinha, né?
Obviamente, ele com certeza, pela geografia do lugar, né? Eu estive há uns anos lá em Assis, nas regiões, ainda continua muito bonito, mas me lembro que conversei com um frei de lá, ele disse, olha, no tempo de Francisco era muito mais exuberante em relação a hoje, né? Porque muita coisa também já foi devastada, as construções Sim. chegaram, as cidades ampliaram, né? Mas claro que Francisco viveu um ambiente geográfico ali que também o inspirou. Mas o que a gente não pode negar e a gente não pode, na verdade, é romantizar, né, esse itinerário dele, que muitas vezes foi contado de forma romântica, né, e como também a vida de muitas testemunhas de Cristo, de muitos personagens da história, né, hoje que a gente tem uma leitura, graças a Deus, mais crítica da história, no geral, né, na história geral, né, eu ainda no colégio ainda aprendi, eu tenho 55 anos, aprendi, né, tudo bonitinho ali, o Brasil foi descoberto assim, papapá, hoje, hoje a gente já sabe que foi diferente, né, então para a vida também dos santos é por aí, né, a gente A precisa, história não foi bem assim, né? muita fantasia, né, muito romantismo, que é próprio também, não, o ser humano, às vezes, precisa ou carece de certas coisas amenas aí para poder viver ou sobreviver. Por isso que a vida mística, a vida de espiritualidade é um caminho árduo, né? Aliás, ser humano, viver a humanidade é um caminho árduo, Não é fácil. não é um Isso caminho simples, né? Mas eu falo isso sem tragédia, falo isso sem pessimismo, não? Porque é isso, o mistério da vida é esse, não? Quem explica você ser concebido num ventre humano, todo o processo ali, né? Eu sempre me pergunto, mas por que assim? Porque é isso, né? E a gente vai se descobrindo, acho que isso que é sim. importante, não? E a religião tem que Filosofia. ser um elemento para nos humanizar também, né? Porque Ah, a gente também com vive certeza. momentos aí que a religião às vezes parece uma instância de terror, né? É, Que legitima os terrorismos humanos, as violências humanas, e a gente tem isso também no mundo cristão, fora do mundo cristão, sim, né? Olha aí os problemas aí mundiais, não? A gente tem, olha, hoje está o foco bastante para Israel, mas não precisamos nem sair de uma metrópole como essa de São Paulo, não precisamos nem sair do Brasil, né? Mas claro, a gente tem que ter um olhar global aí, universal. Mas quantas vezes a religião é, é vista, distorcida, não como um elemento para legitimar as violências humanas. E é isso que a gente precisa verdade. se livrar disso, né? Todo mundo. Sempre que eu converso com religiosos de diversas religiões, eu sempre faço essa pergunta e, evidente, cada um dentro da sua cultura, seu nível de conhecimento e inteligência, responde de formas diferentes. Mas por que, na sua opinião, na região que o maior, vamos dizer assim, espírito que já passou aqui pela terra, que é Jesus, a gente tem tanto conflito e tanta guerra e tanto ódio numa região ali que surgiram grandes profetas, grandes reveladores, como o próprio Maomé e grandes outros nomes de outras religiões, como o judaísmo. Por que que nessa região, que tinha tudo para ser uma região muito mais próspera, eu não falo próspera do ponto de vista material, mas filosófico e espiritual, a gente vê tanto ódio, tanta guerra, tanto conflito assim? Eu também, olha, gostaria de uma explicação. Mas se a gente retoma o tempo de Jesus, a experiência dele não foi nem um pouco diferente, né? Mesmo a caminhada bíblica, se a gente estudar mais a fundo toda a história do povo de Deus, a história de Israel, é uma história muito conturbada, não é uma história assim simplesmente linear e sem conflitos, não. A gente quando aprende a fazer o trabalho de exegese bíblica, né, a gente percebe nas entrelinhas, ou como diz um famoso biblista holandês radicado no Brasil, Frei Carlos Mesters, a gente vai descobrindo o que está por trás das palavras, né? Por quê? Porque o ambiente também da revelação se dá no meio dessa vida conturbada, né?
Por isso que digo, a encarnação de Cristo, o que nós acreditamos na essencialidade cristã. Cristo se encarnou, Filho de Deus se encarnou, se tornou humano, né, sem deixar de ser divino. Quer dizer, integrou tudo isso. E no momento em que Jesus também viveu, os conflitos ali foram muitos, de ordem religiosa principalmente, porque o próprio Cristo foi levado ao martírio, à cruz, pela via dos religiosos. Os religiosos que o perseguiam, em primeiro lugar, muito mais do que o Império. O Império fez a execução, né, numa consonância ali, no caminho também político de trato ali que a gente percebe nos textos, né, da paixão, tudo. Mas é interessante, não? Por que será que ainda tudo isso se dá? Não? Os profetas também viveram, mas quantos ali que os profetas serviram e os beneficiados também se rebelaram contra, né? E o próprio verdade. Jesus também, quem muitas vezes foi beneficiado por ele, com certeza ovacionou no momento em que ele foi condenado. Então, parece lógico tudo isso, não? Há uma lógica, mas ao mesmo tempo é ilógico. E é isso. Sinceramente, eu não tenho, assim, teorias sobre o porquê esses mundos conturbados, não? E a gente percebe até em outras tradições religiosas também. Veja aí, a gente esses dias está lembrando o Luther King, né? Mahatma Gandhi também, veja a história de todos esses. É muito cheio de controvérsia, né? A gente tem até figuras no cristianismo, a gente tem desde uma Teresa de Calcutá, mas uma Dulce da Bahia, que tudo pode parecer que foi tudo tão fácil, mas as entrelinhas da vida dessas pessoas todas tiveram também assim muitas controvérsias, muitas incompreensões, né? Inclusive pela própria instituição. É muito difícil. Por isso que a religião precisa ser para nós um desenvolvimento da nossa essência, né? É claro que perpassa as instituições, não tem como, né? O catolicismo muitas vezes traz uma carga histórica, né? Uma culpabilidade histórica que é jogada, né? Sempre nas costas da Igreja Católica. Isso sempre, às vezes, até as pessoas quando conversam com a gente, mas a igreja, né? Eu tenho um amigo que é pastor presbiteriano, nós também trabalhamos bastante juntos aí, em momentos aí de ecumenismo, até de cultos ecumênicos aí, que muitas vezes oficiamos também. E ele diz assim, ele fala assim para mim, Moacir, olha, é interessante, mas como o catolicismo é visado, cobrado, por quê? Porque historicamente viveu uma hegemonia aí no mundo, né, na história, na sociedade. E hoje não tem mais essa hegemonia, o catolicismo não tem mais, né? Na prática não tem, né? Mas ficou aí um inconsciente coletivo, então se cobra, então tudo está nas costas, nas lascas aí. Então por isso que é importante cada pessoa, seja no cristianismo, no catolicismo, mas cada ser que vive essa relação consciente, sensível com o transcendente, né? De alguma forma a gente vai ficar ligado a uma instituição religiosa. Isso é impossível, porque não é a religião em si que determina, não é Deus em si que determina uma instituição, mas é a forma humana de se organizar, de sistematizar a questão da experiência religiosa. Isso, se a gente estudar a sociologia da religião, a gente vai ver isso em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. E aí por isso que você vai entender por que tem ramificações, às vezes dissidências, né? Não é só o catolicismo. Agora, a gente precisa do viés aí da instituição, porque o ser humano assim se organiza, né? Veja, se você não se organizou, se nós não nos organizamos para a gente se encontrar, se a gente de repente não tivesse conhecido lá em Guarulhos há alguns anos, num janeiro aí que foi, eu me lembro, né? De repente a gente não teria o contato, mas isso estabeleceu. Então veja, é assim que as coisas funcionam humanamente. Agora, o que a gente precisa é, dentro daquilo que a gente propõe, que a gente professa a fé, né? Viver aquilo que é essencial, descobrir a essência. Por isso que a religião não é um mero cumprimento, né, de ritos, de formalidades rituais. Também perpassa a questão ritual, porque isso é uma dimensão antropológica do ser, né? Que está também na sua dimensão psicológica, afetuosa, tudo.
mas não é um fazer por fazer, né? Mas é uma dinâmica, eu posso dizer até uma dimensão lúdica, eu acho que isso tem Verdade. a questão ritual, etc., né? Que te ajuda, do ponto de vista humano, na estruturação humana, a entrar nesta questão da comunhão com aquilo que não se narra, com aquilo que não se tem, né? Uma linguagem simplesmente fechada, estrita, né? Mas que te faz por vias da interioridade e que deve te levar a um caminho de melhoria, né? Desse caminho que nós chamamos de humanização, né? De É, um espírito de não violência, de docilidade à vida, de fraternidade. É isso, a gente está aqui concordo. por causa disso, por nada mais, né? A gente sempre diz na tradição cristã, católica, a evangelização é por causa da via do amor de Cristo. Tudo por causa do amor, por mais nenhuma outra razão, né? Então, é É isso. verdade. Agora, desacertos a gente tem, né? Então, eu sempre digo, o problema não são as instituições. O desafio, eu não gosto muito de dizer o problema, mas os desafios são as pessoas, né? Sou eu, é você, é todo mundo que está aqui interagindo com a gente, todos nós, porque todos nós também temos aí momentos de vacilar no caminho de uma vida autêntica, de uma vida transparente. A gente é acessível, a gente também é contraditório, né? Sim. Então, É a natureza humana, né? A gente ainda está sim, nesse estágio, mas hoje eu compreendo muito bem essa questão dos rituais, né? Até crítica por parte de algumas pessoas. E também durante muito tempo se focou nessa questão, não, você tem que compreender o fenômeno espiritual de uma forma racional, né? E hoje eu vejo que pensar dessa forma é você perder essa essência, esse contato, né, com o que é justo. sagrado, né, com a nossa Uhum, ancestralidade, né? Então hoje eu percebo que cada ritual, não só na Igreja Católica, mas em outras religiões, tem o seu fundamento, né? Tem o seu porquê. Como você disse, é uma questão que a gente traz lá de outras eras, né, dos nossos antepassados. Então sim, tem um motivo e isso deve ser respeitado. sim, justamente. Mas olha que papo bom, hein? Meu Deus, que O papo bom. Eu gosto muito. Eu acho que quando filosofou aqui. a gente pode estabelecer essas conexões. E nós precisamos disso, viu? Eu sempre digo, às vezes a gente sente falta também. É claro que a gente vive numa realidade que também temos diálogos, etc e tal. Mas, às vezes, no cotidiano, muita coisa pode passar, ou pela, né, questão das funções, das atividades, etc e tal. Então, eu acho que às vezes tem uma frequência assim, é muito bom. Nossa, isso me fez lembrar muito aquele programa que eu participei lá, é uma TV lá de Guarulhos, né? Foi, TV Mundo Maior. Isso. Esse programa ainda está no ar? Não, não, era um especial, né? Ah, era Um um especial que tinha especial. Ah, eu achava que era um sobre, programa. era um especial sobre o diálogo interreligioso. Ele é feito de tempos em tempos. Ah, tá. Eu achava que era um programa permanente. Mas foi muito Agora, bem feito, muito bem foi legal, conduzido. foi É. boa experiência. Agora, Frei, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito bom, existe um fenômeno dentro da Igreja Católica que me impressiona muito pela força que ele acaba gerando a partir dele mesmo, que são Hum, as visões que as pessoas têm a respeito de Nossa Senhora. A gente tem lá fenômenos em Portugal, eu fiquei sabendo em outras regiões da Europa também, na Itália. Tivemos fenômenos aqui no Brasil também. Que o incrédulo fala, isso foi uma viagem de quem viu, as crianças não tinham tanta idade assim para compreender, então provavelmente é hum, uma alucinação. E, e a proporção de fé que isso tomou, para mim, é um dos fenômenos que mais me chamam a atenção, porque não tem como não acreditar que realmente aconteceu algo nessas regiões e a partir dali
aquilo se multiplicou e por gerações, né? Pessoas que não presenciaram o fenômeno vão nessas regiões e são agraciadas e têm ali a sua cura espiritual, a cura emocional, a cura física. É impressionante o poder, né? E sem entrar no mérito se é Nossa Senhora ou não, ou alguns falam que é uma entidade extraterrestre, outros falam que são alucinações, sem querer entrar no mérito, mas existe ali e foi plantado ali naquela região um multiplicador de fé, e isso é impressionante. Uhum. Olha, deixar claro uma coisa, né? Eu achei interessante você falar, né? Se é Nossa Senhora, se não é Nossa Senhora. Olha, no que toca à questão do catolicismo, né? Dentro desses fenômenos aí, a igreja sempre procura e sempre procurou estudar esses fenômenos, né? Então tudo isso sempre foi e continua sendo acompanhado, né? Alguns hoje têm se multiplicado muito, porque a gente também, com os meios digitais, hoje vê muitas comunicações, muitas informações. Então eu não sei até que ponto tudo isso chega mesmo, né, a instituição oficial para uma análise, né? Mas no que a fé não depende dessas manifestações, né? Mas essas manifestações podem também sustentar ou incentivar um caminho de fé. Então, para dizer que a revelação, que é dinâmica, que continua acontecendo na vida, na história, ela se dá dentro da fé cristã pela dimensão do evangelho. Então, pelo evangelho, a gente vai percebendo, né, esses acenos da manifestação de Deus na pessoa do Filho e nas relações das ditas testemunhas de Cristo, a começar da mãe de Jesus, que é a testemunha por excelência, né, porque o portou no ventre e tudo isso que a gente, né, reconhece. Mas assim, a igreja sempre fica atenta, né, para justamente perceber se essas mensagens, todas essas manifestações, elas estão em consonância com o Evangelho. Isso que é muito importante a gente também discernir, né? Então a gente precisa conhecer mais profundamente o Evangelho e perceber se algum conteúdo aí diverge do espírito do Evangelho. É o que nesse momento, eu acho que em suma a gente pode dizer, não? Porque provas, nem a igreja fala, olha, você pode encontrar pessoas oficiais da igreja, desde padres até um papa, olha, houve a manifestação, isso é livre para cada um, eu posso aqui dizer também se creio, se não creio, mas o que a gente tem que perceber é se o conteúdo está de acordo com a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, em suma, sintetiza num texto joanino, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se todas essas manifestações estão realmente sendo uma via, um canal de promover a vida, né? Então eu acho que isso é um aceno. Agora, se isso for para simplesmente criar grupos, motivar isso ou aquilo, ou quem sabe até a exclusão de pessoas, não sei, tudo é possível. Eu já vi mensagens aí que são muito excludentes, né? Que alguns se salvam, outros não vão se perder, e na concepção do Evangelho é salvação, não é perdição. Então, isso que eu digo, a gente precisa ficar interagindo, atentos com isso, né? Agora, eu estive em Fátima, não fui lá necessariamente como um peregrino, eu fui junto até com um frei, um confrade, que ele desejava muito mais do que eu, mas foi a oportunidade, porque estávamos num curso na Itália, daí na época o provincial falou, então você, se você quiser e pode ir também, eu falei, eu quero, como eu tenho dois amigos portugueses, era uma oportunidade também de ver meus amigos, estar com eles, né, e ambos nos acompanharam, um deles inclusive em Fátima, né, e foi para mim muito especial ter ido lá,
né? Não senti nenhum arrepio, não teve nada disso. Mas assim, para mim foi um momento muito intenso de oração, de meditar a palavra de Deus, sabe? De percorrer ali os recantos, ouvir um pouco o que as pessoas do lugar tinham ali para falar, né? E mais um pouquinho que eu também pesquisei antes de ir para poder melhor vivenciar o momento. Então isso foi muito especial, né? E a companhia de um amigo que nos acompanhou até lá, ele veio a falecer uns poucos meses depois de ter nos acompanhado, né? Tanto é que eu com ele fiquei ali um período maior junto dele, que ele não tinha muita facilidade mais de locomoção, aí meu confrade perambulou um pouco mais nos lugares que a gente ia e eu ficava com ele. E na conversa ali, né, sobre a vida, sobre a fé, Fátima para mim se manifestou na pessoa daquele irmão, né? Que estava muito doente, né? Tinha câncer e depois veio a falecer. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ser sensível aos sinais e dialogar, né? Acho que o princípio de tudo é o diálogo, o conhecimento, o aprofundamento, como você falou, não é só uma via de razão, né? Mas é o ser total, é tudo isso, é a razão, é o afeto, é a fé, a mística, a espiritualidade, tudo isso a gente, porque nós somos uma unidade, né? Nós somos tudo isso, não somos um corpo e uma alma, coisas distintas. Nós somos uma unidade, um ser total, né? Que tem corpo, tem alma, mas somos um ser total, né? Eu Com acredito certeza. nisso. Eu também. Quero agradecer aqui a sua participação, foi muito bom o Eu que bate-papo. agradeço. E Sim, eu sucesso também, aí na sua Cláudio. carreira. Eu fiquei muito feliz, viu, e surpreso com o seu convite. E desejo para você muita vida, muita paz. Continue aí nesse caminho bonito que você tem de comunicador, de pessoa tão experiente nesse meio, que também ajuda tanto nesse processo de humanização, com o seu talento e com aquilo que Deus te deu, viu? Muito obrigado. E Gratidão. obrigado para todos que estão aí acompanhando, que nos acompanharam. Também uma alegria grande. E na Rádio 9 de Julho, todo domingo. Todo domingo às 18 horas, mas também o programa Viver a Liturgia está lá disponível no Spotify, naquele sistema SoundCloud, através da página da Rádio 9 de Julho, do site da 9 de Julho, e também nas páginas do Facebook, temos lá Viver a Liturgia, tudo disponível lá para quem quiser acompanhar, tá bom? E a M1600, tá bom? Isso aí. Valeu. Gratidão aí a todos que nos acompanharam, comentaram aqui, foi muito bom. Muito obrigado. O Wagner falando que alimentou espiritualmente à tarde, com certeza a minha também. Um abração aí a todos, um abração, Frei. Gratidão. Abraço, muita paz para todo mundo. Obrigado.